Queridos, o diagrama de fases é construído pelos pontos em que haja mudança de estado. Nós estudamos que a água ela é substância pura quando tem todas as moléculas iguais e tem temperaturas fixas de fusão, de ebulição, e mantém as temperaturas enquanto haja mudança de estado. Se a água é uma substância pura, se dela forem considerados os pontos de mudança de estado, nós teremos esta curva interessante, construídas por estes pontos em que esteja mudando de estado. E se ela é o diagrama de fases formado pelas mudanças de estado, é quando a água pura é mistura heterogênea. Por quê? Considerando este ponto especificamente, ele merece estar nessa curva porque é um ponto no qual o estado sólido está passando para o estado líquido. Este ponto é um ponto de mudança de estado, é mudança de fase, sólida para líquida. E, naturalmente, neste ponto, a pressão não está sendo alterada. Estará sendo alterada a temperatura. Aumentando a temperatura, a água sólida passa para o estado líquido. Então, neste ponto, ela é sólida e ela é líquida. Cada estado físico é uma fase diferente. Se considerarmos esse outro ponto, este ponto também é uma mudança de estado. É formado pela mudança de estado, esse gráfico. É a mudança de estado líquido que está passando para o estado gasoso. No caso, pelo aumento da temperatura também. Este ponto específico trata-se de uma mistura heterogênea, porque nós teremos a água líquida e temos a água no estado de gás. Assim, todos os pontos, como este ponto aqui embaixo. Este ponto é uma mudança de estado, do estado sólido para o estado gasoso. Este ponto é uma mistura heterogênea da água que é pura. Substância pura em dois estados físicos, mistura heterogênea. Pronto, então o diagrama de fases retrata os pontos de mudança de estado. E retrata com que variáveis? Com a variável temperatura e com a variável pressão. A pressão aumentando em milímetro de mercúrio e a temperatura aumentando em graus Celsius. Bem, este diagrama de fase da água tem pontos específicos, notórios, que nós já sabemos. O ponto A, por exemplo. O que é o ponto A? O ponto A é um ponto do diagrama de fase, portanto, é um ponto de mudança de estado. De qual estado? Do estado sólido para o estado líquido. Esta mudança nós a conhecemos como sendo fusão, quando aumenta a temperatura. E no seu retorno, com o abaixamento da temperatura, chamamos de congelamento ou solidificação. Por que leva o nome específico de fusão? Porque é o ponto clássico da água, em que a água se transforma de sólido para líquido no tempo que for, mantendo a temperatura. Porque o aumentar da temperatura vai quebrando as forças intermoleculares entre as moléculas de água. Elas vão se soltando. Então, enquanto estiver mudando de estado físico, a temperatura não aumenta. E o famoso ponto de fusão é 0 graus quando estivermos numa pressão de 760 milímetros de mercúrio. Assim como tem o famoso ponto de fusão, tem o famoso ponto de ebulição, que é quando a água no estado líquido passa para o estado gasoso com a formação de bolhas, aquelas bolhas da ebulição.
E a ebulição mantém a temperatura constante do mesmo jeito. Enquanto aumenta a temperatura, vai quebrando as forças intermoleculares, possibilitando que as moléculas do estado líquido se afastem, tornando-se estado gasoso. Muito bem, então o ponto B é exatamente a transformação do líquido para o estado de gás e o contrário se houver a diminuição da temperatura. O terceiro, isso se chama de ebulição para a direita, liquefação para a esquerda. O terceiro ponto carimbado é o ponto C. O que vem a ser o ponto C? O ponto C é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Não existe um ponto específico. Qualquer ponto desta curva retrata o mesmo fenômeno, desde que seja a passagem do estado sólido para o estado gasoso, o que significa sublimação. A sublimação da naftalina, por exemplo. Aquelas bolinhas brancas, vão diminuindo de tamanho. Por quê? Porque o naftaleno da naftalina vai se transformando no estado de gás. E esta passagem é sublimação. O fenômeno contrário nós chamamos de ressublimação. Portanto, é a passagem do sólido para o estado de gás. Bom, além desses 3 pontos clássicos, nós queremos acrescentar com muita honra, poder falar isso para você, se é que é a primeira vez, do ponto D e do ponto E. O ponto D é um ponto caprichado, porque ele está no entroncamento da linha que divide o sólido para o gás, no entroncamento da linha que divide o sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso. Então, ele é um ponto tríplice. É o ponto tríplice. Tríplice coroa para ele. O que é o ponto tríplice? O ponto tríplice é o ponto de equilíbrio dos 3 estados. Então, o sólido estará passando para o estado líquido, que estará passando para o estado de gás e vice-versa. Esta situação é para todas as substâncias. Todas as substâncias têm o seu ponto tríplice. No caso da água, especificamente, onde que se dá o ponto dos três estados físicos concomitantemente. Então, é uma mistura heterogênea de 3 fases. A fase sólida, a líquida e a gasosa. É uma mistura bem heterogênea, apesar de ser feita por uma substância pura. Este ponto tríplice acontece a 0,0098. Então, é um pouquinho à direita do ponto de fusão. E a pressão? O ponto de fusão, ele é medido a 0 graus ao nível do mar, numa pressão de 760. Se o ponto de fusão foi a 0 e a 760, o ponto tríplice da água é quase a 0, mas numa pressão bem baixa. Nesta pressão, nós temos o ponto em que os 3 estados convivem pacificamente. É o ponto tríplice. Um outro ponto que eu me orgulho de te falar é o ponto E. O ponto E está lá em cima. O que é o ponto E? É a famosíssima temperatura crítica. O que vem a ser temperatura crítica. A temperatura crítica é aquela temperatura... Opa, qual é a temperatura? Qual é a temperatura? Olha que interessante. No caso da água, a temperatura crítica se dá a 374 graus. Estamos longe da temperatura crítica. Nós não aguentamos 40 graus. A temperatura limite para nossas células é 40, 50 graus, se tanto. Para entrar na temperatura crítica, precisa 374 graus.
É para todo mundo? Não! Olha que interessante. Se a água tem um ponto, temperatura crítica, de 374, o gás carbônico, o dióxido de carbono, é só 31. A temperatura crítica é específica para cada substância. Temperatura crítica é a temperatura acima da qual não há passagem do estado gasoso para o estado líquido. Como é que se explica isso? Então vamos com calma. Vamos analisar em temperaturas baixas. Analisemos o ponto M. O que é o ponto M? É a água pura, porque só está no estado gasoso. A água pura, água nesta posição, está com possibilidade concreta de passar para o ponto N, mantendo a temperatura. O que precisa para a água gasosa passar para a água líquida nesta temperatura? Basta fazer um aumento de pressão. Aumentando a pressão, o M, que é líquido, passa para o estado de gás. Então, todos os pontos abaixo da temperatura crítica pode liquefazer, pode passar para o estado líquido. Agora, analisa o ponto O. Dá para passar para o ponto G? Claro que dá para passar para o ponto G. O ponto O é o quê? É água no estado gasoso, numa temperatura acima da temperatura crítica. Acima da temperatura crítica, se você manter a temperatura e aumentar violentamente a pressão, como fizemos aqui, aumentando a pressão, você liquefaz o M. Mas pode liquefazer o O? Não pode. Por que não pode liquefazer o O? Porque por mais que aumente a pressão, nunca vai poder pular para o lado de lá. Não pode pular à esquerda do E. O ponto E é a temperatura acima da qual não dá para liquefazer o estado gasoso. Muito bem. Então, a água, meu amigo, a água, quando está no estado gasoso, nós a chamamos de vapor. Por que a água é chamada de vapor? A água é chamada de vapor porque a temperatura crítica está muito alta. A água é chamada de vapor porque ela vive numa temperatura abaixo da crítica. A água é chamada de vapor porque dá para passar para o estado líquido. E esta passagem de M para N, com o aumentar da pressão, chama-se justamente condensação. M para N chama-se de condensação. Dá para condensar o vapor. O vapor se condensa. Dá para passar para o estado líquido, aumentando a pressão. O ponto O é um ponto em que a água se encontra numa temperatura tal que não dá para passar para o estado líquido, porque está à direita da temperatura crítica. Então a água, neste ponto O, nesta temperatura violenta, esta água, ela pode ser chamada de gás. Nós nunca chamamos a água de gás. Quer dizer, quase nunca. Por quê? Quase nunca ela vai estar acima de 374 graus, nós que trabalhamos no ensino médio. A água estará sempre abaixo. Como estará sempre abaixo, com possibilidades de liquefazer, cujo termo não é liquefazer, é condensar. O vapor condensa. Bom, falamos sobre a água. Me permitam agora falar sobre o gás carbônico, ou melhor, o dióxido de carbono. Se fôssemos construir esse gráfico sobre o dióxido de carbono, teríamos que procurar dois pontos. O ponto de ebulição e a temperatura crítica.
o ponto de ebulição do dióxido de carbono é menos 56 graus e 4 décimos. Então, numa temperatura aproximadamente por aqui, abaixo dessa temperatura, o dióxido de carbono ele é líquido. Acima dessa temperatura, ele está no estado de gás. Muito bem. Se ali é menos 56, qual é a temperatura crítica? A temperatura crítica é bem pertinho, ou melhor, essa temperatura está pertinho dessa. A temperatura crítica, acima da qual o dióxido de carbono não pode passar para o estado líquido, é uma temperatura baixinha. Qualquer temperatura do dióxido de carbono está acima da temperatura crítica. Se a temperatura crítica é baixa, normalmente o dióxido de carbono é gás. Por que ele é normalmente chamado de gás e não de vapor? Porque a temperatura crítica do dióxido de carbono é próxima da temperatura ambiente. Então, ele convive numa temperatura acima da sua temperatura crítica. Então, ele está sempre, praticamente, do lado de lá. Resumindo, como é que é o comportamento da água e do dióxido de carbono diante desse problema de gás e vapor? Bem, se a temperatura da água, a temperatura crítica, acima da qual ele é gás, porque não pode passar mais para o estado líquido, aumentando a pressão, se acima da qual é gás, quando que nós temos água no estado de vapor? A água no estado de vapor é praticamente sempre. Na temperatura ambiente, nós convivemos bem abaixo da temperatura crítica. Então, a água é mais vapor do que gás, contrariamente do dióxido de carbono. Acima de 31, ele passa para o lado de lá, ele é gasoso. Abaixo de 31, ele é vapor, porque dá para passar, aumentando a pressão, do estado gasoso para o estado líquido. Então, o dióxido de carbono, ele convive numa temperatura acima da temperatura crítica. Abaixo de 31,1, o dióxido de carbono pode ser chamado de vapor. Mas, normalmente, ele é gás. Assim como, normalmente, a água é vapor, considerando, naturalmente, seus estados físicos gasosos. A química não é ótima? A química e a física e a biologia explicam. Ciência da natureza. Tote ao seu dispor.